Bom dia a todas e todos. É com muita satisfação que o Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais recebe a todas e todos para o primeiro encontro metropolitano de psicólogos e psicólogas do SUAS. O evento tem como objetivo reunir psicólogas e psicólogos da região central de Minas Gerais que atuam no Sistema Único de Assistência Social para debater, sistematizar e dar visibilidade às contribuições da psicologia no SUAS. Agradecemos à Universidade FUMEC, por meio da professora Carmen Schaefer, coordenadora do curso de Psicologia, pela cessão do espaço para a realização deste evento. Para darmos início às atividades do primeiro encontro metropolitano de psicólogos e psicólogos do SUAS, convidamos a psicóloga Márcia Mansur. Márcia Mansur é mestre em Ciências Sociais, professora da PUC Minas, conselheira e coordenadora da Comissão de Psicologia e Política de Assistência Social do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais. Para compor essa mesa também, que é a mesa Avanços e Contribuições da Psicologia para a Política de Assistência Social, convidamos a professora Bader Savaia. Bader Savaia é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Atualmente é coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC de São Paulo. Coordenadora do GT-CNPq, Atividade e a Dialética, Exclusão e Inclusão, do Núcleo de Pesquisa Psicossociais da Dialética, Exclusão e Inclusão, da PUC de São Paulo. E membro do GT-AMP, a Psicologia Sócio-Histórica e o Contexto Brasileiro de Desigualdade Social. Atua principalmente nos seguintes temas: políticas públicas de assistência social, afetividade, sofrimento ético-político, dialética, exclusão e inclusão, movimentos sociais e multidão, praxis psicossocial frente à desigualdade social e arte. Recebemos também a professora Maria da Graça Gonçalves. Maria da Graça Gonçalves possui graduação em Psicologia, mestre e doutora em Psicologia Social pela Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de Psicologia, com a ênfase em Psicologia Sócio-Histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia Sócio-Histórica, Desigualdade Social, Psicologia e Políticas Públicas, Método e Materialismo Histórico e Dialético, Mídia e Subjetividade, Adolescência. Com a palavra, a psicóloga Márcia Mansur. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui abrindo esse encontro tão importante para a gente, né? Nós estamos muito felizes com esse encontro, a comissão do SUAS, do CRP-MG, Comissão Metropolitana do SUAS, né? Comissão aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É um prazer a gente estar aqui, é um prazer a gente ter essa mesa aqui inicial com duas psicólogas referências aí, né? Pessoas da área aí da psicologia, de alguma forma, referências para a gente, referências nas políticas públicas, referências no SUAS de uma forma geral, pessoas que a gente lê, que a gente escute, que a gente fala muito e que hoje estão aqui com a gente, né? Esse encontro foi idealizado pela Comissão Metropolitana de Psicologia e SUAS do CRP. Então, assim, isso é muito importante para a gente também estar divulgando e estar chamando colegas psicólogas e psicólogos do SUAS para participar da nossa comissão. Nós temos comissões do SUAS, a política de assistência social é um tema fundamental para o CRP, né? Hoje a gente vê a importância da psicologia na assistência social
e a importância da política de assistência social na psicologia, como que nós temos crescido, nós temos sido chamados a ocupar um lugar muito importante hoje na política de assistência social, e para que a gente exerça esse papel com qualidade, de uma forma propositiva e colaborativa, inclusive com as outras categorias profissionais, a gente precisa se qualificar, a gente precisa encontrar, a gente precisa estar junto, trocando ideias e experiências, e é isso que a Comissão do SUAS se propõe, a ser uma referência para a categoria hoje no trabalho da assistência social. A gente pensa que a gente tem uma contribuição muito importante com as nossas referenciais teóricos, metodológicos da psicologia, que a gente precisa estar resgatando, sistematizando, buscando e inovando a partir do que a psicologia produz e produziu ao longo da sua história. Mas nós achamos que nós temos outras contribuições também enquanto atores sociais políticos, junto às políticas públicas de uma forma geral, principalmente nesse momento tão difícil no Brasil, um momento de retrocessos, um momento de conservadorismo. A gente não pode deixar de falar desse lugar político e dessa luta política que nós precisamos participar. No SUAS, principalmente, que é a nossa área principal de atuação, nós estamos vendo aí o desmonte da assistência social, nós estamos vendo aí os cortes do governo federal para o orçamento do ano que vem, que podem inviabilizar muitas das ações. Nós precisamos lutar contra isso, né, nos diversos espaços de controle social. Em dezembro nós temos a Conferência Nacional de Assistência Social, o CRP, o FET-SUAS vão estar presentes lá lutando contra a precarização da assistência social, mas nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia também. E nós precisamos lutar também e nos posicionar contra outros retrocessos que nós estamos tendo todos os dias no Brasil, e a gente precisa estar atento e se posicionar contra esses retrocessos conservadores. O último que nós tivemos foi anteontem, a luta aí onde 18 homens estão decidindo a vida das mulheres, né, na questão aí da proibição do aborto, inclusive em casos de estupro. Isso para a gente é um tema muito caro. Nós sabemos das mulheres profissionais da assistência social, nós sabemos das mulheres usuárias da assistência social, e essa luta contra esse retrocesso é nossa também, né? Eu não podia deixar de falar disso aqui. Então, assim, mesmo vivendo tantos retrocessos, essa onda conservadora tão grande, talvez até por causa disso também, nós precisamos estar junto, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos produzir conhecimento, que tragam aí uma luta e um outro posicionamento, e é isso então que o CRP tem feito, junto com outras categorias também. Tem alguns pontos que eles são da psicologia, mas tem muitas questões na assistência que elas são interdisciplinares e que a gente precisa discutir com outros atores sociais, outras categorias, e também com as usuárias e usuários do serviço. Então é nesse sentido que a Comissão do SUAS tem se reunido mensalmente, e aqui a gente queria fazer um convite para essa participação de colegas nas reuniões da Comissão do SUAS. Elas acontecem mensalmente às sextas-feiras, às 16 horas. Alguém sabe da próxima data? Não, né? A gente sempre divulga no site as reuniões da comissão. Então, a gente convida a todos e todas para participarem. A comissão é aberta. A gente tem também comissões nas subsedes, né? O CRP tem uma atuação em âmbito estadual. Vocês receberam na pasta um folhetinho que traz todas as subsedes que nós temos, né? Então, além da sede, nós temos 6 subsedes espalhadas por Minas, e cada subsede tem a sua comissão de Psicologia e Assistência Social. As coordenadoras da subsede, inclusive, estão aqui, né? A gente acolhe e cumprimenta as coordenadoras da subsede. A Érica, conselheira coordenadora da Comissão Estadual de Assistência Social. E aqui eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Comissão Metropolitana de Belo Horizonte, que, com muito carinho, com muita dedicação, preparou esse evento. Nós estamos preparando esse evento já tem um tempo.
e isso foi feito com muito carinho, né? A comissão está presente aqui, gostaria de agradecer muito a contribuição de todas, em especial da Jéssica, né? Vou cumprimentar a comissão em nome da Jéssica. Dá um tchauzinho aí, Jéssica. Que puxou os nossos trabalhos, que contribuiu muito para que esse evento fosse um sucesso. E a Débora, que é a coordenadora oficial da comissão, né? Eu estou aqui como coordenadora, mas a coordenadora é a Débora, eu sou participante da comissão. Débora Ackerman, companheira de sempre, junto com várias colegas que estão aqui, né? E contribuíram, então, com esse evento. Gostaria de agradecer também a equipe de comunicação do CRP, que, como sempre, esteve muito presente o tempo todo com a gente. Em nome da Natália, eu cumprimento toda e agradeço toda a equipe do CRP, em especial a equipe de comunicação. E gostaria aqui também de ressaltar a presença de 2 membros da diretoria do CRP, a Cláudia e o Felipe, que estão aqui na frente também. Dá um tchauzinho aí, gente. A Cláudia e o Felipe, da diretoria do CRP, que estão aqui presentes com a gente. E a gente percebe como que essa temática tem sido priorizada e tem sido ressaltada, né, nessa gestão do CRP. E, para terminar, falar rapidamente do evento, né? Um evento metropolitano, todas as subsedes estão fazendo seus eventos. Então, esse ano, nós estamos fazendo eventos regionais dentro de Minas. As 6 subsedes e a sede estão fazendo seus encontros do SUAS, para que no ano que vem a gente faça um encontro estadual, que reúna, então, todas as discussões, todos os colegas que têm participado das discussões na subsede, nessa ideia realmente de interiorizar as ações, de estar levando as ações para mais perto do interior de Minas, que a gente sabe que é um grande desafio, né? Minas é enorme e uma complexidade, uma diferença de realidades muito grande. A gente tem tentado atingir de uma forma geral todas essas complexidades e essas diversidades de Minas. Estou vendo aqui muitos psicólogos e psicólogas das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é muito importante também, né? A gente ter a presença das colegas que estão nos municípios aqui da região metropolitana, produzindo, criando, sistematizando aí conhecimentos. E o evento desse ano quis trazer exatamente isso. O que as psicólogas e psicólogos estão pensando, estão criando, estão trazendo para o seu dia a dia. Então, esse evento ele tem um caráter de mostra. Nós temos essa mesa agora de manhã, para dar um pontapé inicial, para nos inspirar aí para os trabalhos da tarde, onde nós vamos sentar a partir de algumas temáticas e discutir e conversar e trocar experiências sobre as contribuições da psicologia na assistência social. A gente está um pouco cansado daquela conversa, que a psicologia tem um papel na assistência? Qual que é a diferença da psicologia para o serviço social? Nós não estamos sabendo muito bem o nosso trabalho. Nós agora resolvemos ser mais propositivas. A gente sabe que existem muitas contribuições e nós queremos mostrar e conhecer essas contribuições a partir do dia a dia e da prática de psicólogas e psicólogos. É a primeira vez que a gente tem essa experiência de mostra, então a gente abriu para inscrição de trabalhos. A gente não teve tantos trabalhos como a gente imaginava, mas eu acho que isso também tem a ver com o momento, tem a ver com o processo, tem a ver com o costume também, né? A gente precisa se acostumar com a escrita, acostumar a sistematizar nossas ideias, acostumar a mostrar nossas ideias, a que nós viemos. Vamos falar disso, vamos escrever sobre isso. Então, a gente está convidando a categoria para sistematizar sua produção, seu dia a dia, para a gente ter um arsenal de materiais metodológicos, teóricos aqui que contribuam para o trabalho. Então, é nesse sentido que nós vamos ter à tarde alguns GTs, e isso tudo foi pensado pela comissão. Quais são as temáticas que têm a ver com a psicologia? Quais são as temáticas onde a psicologia pode contribuir nesse momento e precisa estar conversando sobre isso? Foi a partir, então, dessa construção coletiva que nós chegamos a 5 temáticas que vão ser discutidas hoje à tarde, que é redes, intersetorialidade e territórios, práticas coletivas e processos grupais, convivência e fortalecimento de vínculos, participação, protagonismo e construção da autonomia,
e a contribuição da psicologia na gestão do SUAS. São temáticas importantes, são temáticas que nós temos acúmulo e que nós precisamos mostrar, trocar, conhecer, para a produção do conhecimento cada vez com mais qualidade, mais criativo e mais coletivo também, né? Então, com esse intuito, a partir dessas demandas aí, que nós vamos ter o trabalho do dia de hoje, né? Então, com muito prazer, eu acho que vocês estão, né, querendo ouvir, são as nossas convidadas, que eu vou passar a palavra para a Graça, querida Graça, companheira aí de luta, companheira de luta política também, né? E que vamos então ouvir a Graça, depois a gente ouve a Bader e depois nós vamos abrir para um debate. Então, eu passo a palavra para a Graça, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui. Acho que é um espaço que eu considero assim, muito importante de participar. Queria dizer, a Márcia falou da gente inspirar vocês, mas acho que, na verdade, se fosse ao contrário, talvez fosse melhor, no sentido de que a gente ouvir as práticas, ouvir a experiência das psicólogas e psicólogos que estão atuando efetivamente no SUAS, é o que nos faz pensar, é o que nos desafia para problematizar, para pensar, para avançar nas nossas pesquisas. Então, acho que realmente essa troca, eu queria parabenizar pelo formato do evento, acho que essa troca, né, entre a reflexão de quem pesquisa, de quem de alguma forma se dedica a esse tema, e as pessoas que estão efetivamente no trabalho cotidiano, ela é muito importante, né? Então, queria parabenizar por esse formato, que eu acho que é realmente fundamental. E queria, enfim, trouxe aqui algumas reflexões a partir do que a gente pesquisa, né, do que meu grupo pesquisa, que é o tema da desigualdade, no meu caso especificamente na interface com as políticas públicas sociais, para que a gente consiga falar, né, pensar essa reflexão. Acho que a Márcia salientou a importância de sistematizar as experiências, trocar as experiências, e eu queria dizer que é isso mesmo, né, porque é a partir disso que a gente pode avançar no enfrentamento aí de uma realidade que sempre foi difícil no nosso Brasil, que tem altos e baixos, talvez a gente esteja um pouquinho no baixo agora, mas enfim, a gente tem condições de enfrentar. E é exatamente um pouco disso que eu queria começar falando. Acho que a Márcia já fez referência à conjuntura, e eu tenho procurado assim, né, sempre fazer a reflexão nos coletivos onde eu participo, de que a forma da gente resistir ao desmonte das políticas sociais, ela tem que ser diferente, né, do que foi na história, na década de 70, na década de 80, que alguns de nós viveu mais diretamente, mas sempre lembrar que nós estamos em outro momento, um momento em que a gente tem acúmulos, né? Então, a história, o que já se conquistou, os princípios que foram sendo definidos numa luta por políticas sociais, por garantia de direitos sociais, pode nos ajudar no enfrentamento, né? Então, eu gosto sempre de dizer isso. O desmonte tem que ter um enfrentamento que considere essa realidade de temos outras respostas, temos respostas, por isso não é uma mera repetição do que vivemos em anos anteriores, em décadas anteriores. Mas recoloca a questão de que qualquer discussão a respeito das políticas sociais tem a ver com questões mais gerais, muito além, num certo sentido, além de questões políticas partidárias, especificamente. Nós estamos falando de projeto de sociedade, né? Nós estamos falando qual é a perspectiva de sociedade que a gente quer, e quando a gente está no campo das políticas sociais, a gente claramente fala da perspectiva da garantia de direitos. É uma sociedade que faça o enfrentamento das suas questões estruturais, que é o autoritarismo, a falta de democracia. Quer dizer, a luta pela democracia é uma luta difícil na nossa história, e que a gente teve alguns avanços a partir da década de 80. A luta contra a desigualdade, ela se faz cada vez mais necessária. Então, eu acho que nesse contexto é que a gente deve entender o que se passa enquanto desmonte das políticas sociais, enquanto retomada, ou reposicionamento aí, de um projeto de governo que atua, né, em muitos âmbitos, e é uma coisa que me impressiona demais, né,
o quanto que a gente tem tido transformações que não são só as grandes transformações, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, embora essas sejam muito significativas, mas são transformações cotidianas naquilo que a duras penas foi sendo conquistado enquanto implementação de políticas sociais, né? Na estruturação do SUS, que está ameaçado com portarias, resoluções, que todo dia estão lá no Diário Oficial, alterando a forma de funcionamento da atenção básica, a forma de funcionamento das equipes de saúde da família, o papel dos agentes comunitários de saúde. Então, para além, é isso que eu queria chamar a atenção, para além das grandes reformas, né, nomes, sabe-se lá o que, ou até a gente eventualmente sabe do que, né? Mas, para além disso, a gente tem mudanças cotidianas que estão efetivamente ameaçando as conquistas nessa direção. Qual direção? De garantia de direitos, de políticas sociais que façam o enfrentamento dessas questões que a gente tem historicamente configuradas na sociedade brasileira de uma maneira particular, embora sejam questões gerais do mundo capitalista, mas na particularidade da nossa história brasileira, que é a questão da desigualdade, a questão da democracia. Então, acho que a gente tem que estar atento, né? Eu estava dizendo, me espanto como todo dia a gente tem uma notícia de um aspecto mais geral, mais pontual, mas que mostra realmente uma outra lógica desmontando aquilo que foi conquista social, conquista de movimentos sociais. Em que direção? Na direção até de um amigo meu outro dia falou, uma onda civilizatória que a gente estava tentando levar à frente, que de repente é enfrentada, recua, né? E aí o que a gente tem que torcer é que no mesmo movimento da maré ela volte com mais força, né? Porque a gente tem que realmente garantir. E acho que nesse contexto, e acho que a Márcia falou da questão das mulheres, né? Mas aí a gente tem exemplos todo dia, né? Acho que a gente vai ficar atento. A gente tem a questão das terras indígenas, da demarcação, da definição dos territórios quilombolas. A gente tem as questões do SUS, como eu falei, tem as questões do SUAS, que vocês acompanham mais de perto, né? E ao mesmo tempo que a gente tem lá volta de programas assistencialistas como o Criança Feliz, o Progredir, né? Que ficam inventando a roda, mas numa perspectiva de tornar novamente, né, o SUAS, que a gente tem lutado para que supere a concepção assistencialista, volta a ter, né, uma concepção assistencialista com programas desse tipo, enquanto se corta drasticamente o recurso do SUAS para 2018. Então, a gente vai vendo que não é brincadeira o que está acontecendo, nesse sentido de ser realmente uma coisa avassaladora, né, para enfrentar, para desmobilizar, para tirar a potência daquilo que a gente estava tentando conseguir, que é a onda civilizatória, como fala um colega meu. Mas, enfim, o que nos interessa disso tudo? Nos interessa que, também retomando uma coisa que a Márcia colocou, a psicologia tem coisas a dizer em todas essas situações, porque a gente não só, embora isso seja realmente o nosso ponto de partida, é o mais fundamental, não só porque estamos na ponta, atendendo cotidianamente as pessoas em diversas situações, e disso a gente entende, né? Isso a gente sabe fazer, mas porque exatamente esse nosso saber nos dá a condição de fazer uma análise mais geral de como no processo histórico, no processo social, atravessado pela desigualdade, a gente tem uma constituição daquilo que a gente denomina uma dimensão subjetiva da realidade. Uma dimensão subjetiva que é aquilo produzido no espaço da intersubjetividade, que não é afeito a cada indivíduo em si mesmo, mas é produto das relações e nesse processo constitui a própria realidade, ao mesmo tempo em que é constituído por essa realidade. Então, é um movimento complexo, mas que temos instrumentos para fazer a leitura dele e que está presente em todos os contextos sociais, está presente nos fenômenos sociais. Então, essa é a nossa contribuição de leitura, e que é sobre isso um pouco eu queria chamar a atenção. Antes, só para pontuar, né, quer dizer, uma das questões que eu falei é a questão democrática, essa frase é preciso democratizar a democracia brasileira.
acho que é uma reflexão de muita gente, mas está numa fala do Marcos Vinícius Oliveira, num evento em que ele falava sobre participação social, nosso companheiro que também militou e lutou bastante pela questão das políticas públicas, dos direitos sociais, e ele sempre fazia essa relação e a importância da gente pensar a questão democrática brasileira, né? A democracia tem que ser conquistada cotidianamente e ela está... se estava difícil, né, nas décadas de 90, nos anos 2000,